ouvindo, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você nasceu com dom de louvor, louve ao Senhor como deve ser, não buscando fama nas coisas do mundo, não vangloriando em seu bel prazer. Não use seu dom para subir na vida, não venda sua voz para enriquecer. Não use seu dom para subir na vida, não venda sua voz para enriquecer. Estou cantando pra exibir a voz, não estou cantando pra ganhar dinheiro. Eu estou cantando é pra louvar a Deus, porque nele achei amor verdadeiro. Eu aqui na terra não procuro fama, pois sei que daqui nada vou levar. Eu estou cantando é por ter certeza que um dia no céu também vou cantar. Eu estou cantando é por ter certeza que um dia no céu também vou cantar. Eu não quero ser um trovador de fama, e também na terra não quero troféu. Eu só peço graças pra louvar a Deus. Quando eu chegar muito além do véu, eu quero cantar com santos lá na glória. Essa é a vitória e o tesouro meu. Eu não ando em busca de nenhum sucesso, eu só quero ser um cantor no céu. Eu não ando em busca de nenhum sucesso, eu só quero ser um cantor no céu. Procura tanto tempo esse amigo, como água do deserto, quero sempre ter por perto este amigo.
Nunca mais te deixarei. Amigo meu, escuta em meu caminho, tirando da estrada os espinhos. Amigo que está sempre aqui comigo, Cristo é o meu amigo. Acima do sol e da lua, além das estrelas também, há uma pátria amada, uma cidade, Jerusalém. Neste país não há luto, nem pranto, tristezas, nem dor. Será grande a nossa alegria. É um reino de paz e amor. Oh, que bendita esperança, morar neste reino de luz, sem ter as tristes lembranças. Viveremos com Cristo Jesus. Aleluia. Pra sempre vamos cantar. Aleluia. Do céu iremos morar. Cantaremos nas ruas de ouro, na cidade do nosso Senhor. Moraremos nas lindas mansões que Jesus, nosso Rei, preparou. Lá veremos o rio de Deus e a árvore da vida também, a linda praça e os muros de jaspis. Aleluia ao Cordeiro, amém. Aleluia. Pra sempre vamos cantar.
Graças a Deus por mais esta manhã tão abençoada, tão maravilhosa que Ele concede para todos nós. Eu creio que mais uma vez nós seremos ajudados, nós seremos abençoados. Que Deus continue abençoando a todos vocês, meus amados e preciosos irmãos. Que a graça, que a misericórdia, que a bondade do nosso bom Pai, do nosso Deus, seja com todos vós. Que Deus possa abençoar a cada um. Deus possa suprir a tua necessidade. Que esta terça-feira, dia 25 de agosto de 2020, possa ser diferente, possa ser melhor do que foi o dia 25 de agosto de 2019. Que possa ser melhor do que foi o dia de ontem. Nós ouvimos ontem à noite que depois que Moisés teve um encontro com Deus, no dia seguinte, ele foi um homem incomum. Ele foi um homem diferente. E verdadeiramente é o que nós desejamos, é o que nós queremos. Sermos pessoas diferentes do mundo, sermos pessoas cristãs genuínas. E para isso, meus irmãos, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos que Ele esteja em nós, habitando em nós. Somente Deus pode transformar as nossas vidas. Somente Deus pode nos abençoar. É uma alegria, é um prazer estar de volta aqui ao vivo, né? Depois desses dias que nós estivemos fora, devido à viagem, ao trabalho, fomos atender alguns irmãos, né? Ministrar ceia para alguns irmãos. E foi preciso nós ficarmos fora. Mas graças a Deus que estamos aqui mais uma vez. E eu creio que Deus tem uma porção, Deus tem uma bênção para vocês. Agora há pouco eu estava assistindo, ali no escritório, aquela série Aplique o Sinal, a parte 8. Esta que nós estamos hoje é a parte 10ª. Mas eu estava assistindo a 8ª. E eu aconselharia a todos a assistir novamente. Parte 8. Seria bom assistir todas as séries. Desde lá, Um Novo Coração, a série Perseverante, o que mais? As outras séries que nós já tivemos. Ser Cordeiro. É muito bom assistir. Mas eu estava assistindo a série 8ª ali. Meus irmãos, como que Deus é maravilhoso. E eu creio que nesta manhã, neste momento, não será diferente. Eu creio que Deus irá nos abençoar. Eu creio que Deus nos dará graça. Eu creio que Deus nos dará mais do Espírito Santo para cada um de nós. Conforme já é do conhecimento de todos, no final da programação, nós estaremos lendo então os destaques. Agora, antes de nós começarmos, eu quero deixar um parágrafo da mensagem
confronto de Efésio com Josué. Se o irmão Mateus puder pegar para mim, fazendo um favor, mensagem espírito, discernimento de espírito. Está em cima da mesa. Por favor. Veja só, meus irmãos. Mensagem confronto de Efésio com Josué. Nosso assunto é aplique o sinal. O povo ali, Oséias chegou a dizer assim: o meu povo foi destruído por faltar conhecimento. Se você abrir a sua Bíblia, depois, no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, você verá isso. Ele dizendo assim: o meu povo foi destruído por faltar-lhe conhecimento. É uma responsabilidade muito grande, porque isso cai sobre os ombros do líder, do pastor, do guia, daquele que está à frente do rebanho. Ele, para assumir tal posição, ele verdadeiramente tem que ter a chamada de Deus. Não é a chamada humana, a chamada circunstancial, a chamada por conveniência. Ele tem que ter a chamada por Deus. E a prova que ele tem a chamada por Deus é quando o próprio Deus vindica aquele ministério. Deus vem e autentica aquele ministério. Conforme eu já tenho dito em outras vezes. Ter o dom, ter a chamada, porque você entende, a chamada pode ser por condição, né? Por interesse. Isso aí tudo é da parte do humano. Mas a vindicação é só Deus. Então vejamos só. O profeta diz assim na mensagem. Vamos ler primeiro essa aqui, confronto de Efésios com Josué. Eu quero deixar essa nota que eu acredito que é muito importante para todos. Principalmente nos dias em que estamos vivendo e nos próximos dias que virão à frente. O profeta diz no parágrafo 6, ele diz assim: ensinar a Bíblia é geralmente um pouquinho traiçoeiro. Um pouquinho, você sabe? É como andar no gelo bem fininho. Que responsabilidade. Oséias diz: o meu povo foi destruído por faltar conhecimento. E quando o povo é destruído por ser ensinado errado? Você consegue compreender isso? Sair de um extremo por falta de conhecimento e ir para outro extremo por ensinamento errado. Vocês conseguem compreender? É uma grande responsabilidade, irmão. Me lembro como se fosse hoje na minha consagração, eu disse assim: ser pastor não é status. Eu disse isso. Não é status. É uma responsabilidade. Eu espero que você que está me assistindo possa compreender o que eu estou dizendo.
você possa compreender o que o Espírito Santo está te falando. Às vezes nós queremos ser abençoados, queremos sermos ajudados por Deus, mas se nós não estivermos no arraial de Deus, nós não vamos ser abençoados. Israel precisou sair do arraial dos egípcios. Israel precisou sair ali do Egito. Nós temos que sairmos dos nossos próprios arraial, dos nossos próprios pensamentos, para estarmos no arraial de Deus. Veja só. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele está falando. Acontece que nós estamos vivendo uma era que as pessoas estão indolentes, estão com amnésia espiritual. Ouvimos isso aqui domingo à noite. Israel estava com amnésia espiritual. Agora é muito fácil nós olharmos para trás, apontarmos o dedo para trás, para as eras passadas, e não se atentarmos para o momento que nós estamos vivendo. Não se atentarmos para isso. Sabe, parece que nós estamos vivendo uns dias, parece não, é fato isso. Nunca vi uma era que o povo está tão carente de discernimento como os dias em que nós estamos vivendo. Discernir o certo do errado. Nós estamos vivendo dias, que a voz da mentira, ela está sufocando a voz da verdade. Nós estamos vivendo tempo que a personificação, ela está sufocando o real. Você compreende isso? O profeta chega a dizer que a voz da política, a voz de homens intelectuais estão acima, elas estão neutralizando a voz do sobrenatural. Aí tu pergunta, mas pastor, mas por que isso? Aí porque entra isso aqui, ó. Ensinar a Bíblia é gelo bem fininho. A pessoa para subir, o profeta disse naquela mensagem, o futuro lar da noiva celestial, da noiva terreal, ele diz em outras mensagens, mas naquela mensagem ele diz assim, um homem nunca poderia assumir o púlpito se ele não fosse cheio do Espírito Santo. Irmãos, a mensagem às 10 virgens, o profeta diz assim, ele foi orar por uma criança, se eu não me engano é a mensagem às 10 virgens, creio eu. O profeta diz que foi orar por um menino, e ele lembrou que sobre uma pressão tão diabólica, quando o telefone tocou na casa dele, e ele falou com a esposa dele, eram os advogados do irmão Brana. O irmão Brana disse para a irmã Meda, olha, diga para eles que eu não estou. O irmão Brana correu para trás da casa. Veja só. Você veja só a humildade até do nosso profeta falar isso. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, olha, eu sou falível. Mas do mesmo jeito que ele errou, ele foi lá e acertou. E quando ele foi orar pelaquela criança, ele se sentiu indigno. Ele sabia que Deus não responderia aquela oração dele.
ele precisava primeiro acertar com os advogados. Veja o calibre do nosso profeta. E aí, nós estamos aqui. Eu estou dizendo nós pregadores. Agora é pregadores. Nós pregadores estamos dizendo aqui, estamos imitando a irmã Brana. Somos ovelha. O irmão Brana, estamos dizendo assim, o irmão Brana é o nosso pastor. É mesmo? Meus irmãos, eu espero que vocês estão entendendo. Eu estou falando a um público misto, a várias pessoas me assistindo e que assistirão depois. Se você não tomar a sua posição, enquanto é tempo oportuno, você vai pagar caro por isso. Se você não tomar a sua posição, o profeta diz assim, olha, discernindo o corpo do Senhor, parágrafo 14. Você tem que ter discernimento. Nós vamos ser arrebatados, o profeta diz assim, mediante a classe de discernimento do que nós temos, daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós vemos. Um ministro, para ensinar a Bíblia, ele não tem que ter teologia, essas coisas, mas ele tem que ter chamada de Deus. Ele tem que ter inspiração de Deus para falar. Não é ele pegar um assunto, lançar na igreja para causar confusão na igreja. Para causar confusão na igreja. Ao invés de edificar, ao invés de elevar o nível espiritual da igreja, lança tropeço. Então veja, ensinar, entrar em determinados assuntos, se eu não posso entrar, se eu não tenho conhecimento de causa para falar aquilo, é melhor eu não falar do que ser humilde o suficiente e dizer assim, olha, irmão, irmã, eu não sei. Essa aí eu não sei, eu vou procurar me entender desse assunto aí. O profeta chega a dizer assim, tome cuidado de um homem que tem resposta para tudo. Veja só, meus irmãos, avisado nós estamos. Deus não está devendo nada para nós. Deus não está devendo nada. Mas o mesmo Espírito, lá de trás, tem muitas pessoas que têm adquirido dúvidas, e estão assim com a mente confusa, por causa desse mesmo Espírito lá de trás, que parou para ouvir a serpente, como Eva fez. Eva nunca deveria ter parado. Mas ela parou, né? Ela parou. Agora você vai compreender que a questão do parar é questão da predestinação também. A pessoa está predestinada para parar. Então vamos nos atentarmos para isso. O profeta chega a dizer na mensagem discernimento de espírito, ele diz, sabendo, parágrafo 1º, sabendo certamente que no dia do julgamento, nós seríamos trazidos face a face com esta geração. E sendo ministros, nós seremos o juízo. E as pessoas para as quais nós temos falado. E as suas atitudes para com a palavra a qual nós temos trazido. Determinará o destino delas. A palavra que o ministro está trazendo
o ensinamento que ele está trazendo ao povo determinará o destino daquele povo. O profeta está dizendo isso, mensagem de discernimento de espírito, parágrafo 1º. E aí, como que nós vamos fazer? Se um ministro não levar uma vida consagrada? Mas aí, eu vou só até aqui, não vou... Deixa eu terminar o parágrafo aqui, o restante o Espírito Santo completa para vocês. Agora, portanto, Senhor, naquele dia nós seremos juízes, a favor ou contra a geração para a qual nós temos pregado. Seremos juízes a favor ou contra. Agora, que tipo de juiz sou eu? Hã? Que tipo de ensinamento eu estou trazendo? Hã? Agora nós temos aprendido que o maior ensinamento é a vida vivida. Esse é o maior ensinamento. A ponto que Paulo, escrevendo em Hebreus, capítulo 13, vamos dar uma passeada lá em Hebreus? Hebreus capítulo 13, versículo 7, Paulo diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. A igreja está observando. Agora, se o pastor for um causador de alvoroço, né? Ser um causador de alvoroço, de contenda, como é que fica? Como é que fica essa situação? Aí por isso que eu falo assim, tem pessoas, irmãos, tem pessoas que você nunca pode dar o seu carro na mão dele. Por exemplo, um filho nosso. Se ele não tem idade, se ele não tem maturidade, e mesmo que ele tenha idade, ele nunca deve, se ele não tiver maturidade, sabedoria, você como pai nunca deve dar o carro para ele, enquanto ele não pegar responsabilidade, ter responsabilidade. Ele pode ter ser maior de idade, pode ter habilitação, mas se ele não tiver comportamento, responsabilidade, você nunca poderá dar o carro para ele dirigir até que ele cresça internamente, cresça como homem. E há muitos, nos dias em que nós estamos vivendo, eu estou falando de ministros. Não estou julgando, não. Estou aconselhando, estou dando uma demonstração. Há muitos ministros hoje que o melhor que eles fazem é tirar a internet. Tira a internet. Prega só para a tua igreja local, é a melhor coisa. Porque se sua igreja quiser engolir aquilo, engole. Agora pegar a internet e ficar pregando determinadas coisas, causando alvoroço e distúrbio, e matando, e etc. Não tem administração, não sabe usar a internet, não usa, não transmita o teu culto. Pastor Márcio, tu é implicante, né? Irmão, tem que ter alguém para falar alguma coisa, porque senão a coisa vai ficando assim, né? Você pergunta para mim, vai mudar, pastor Márcio? Não, muda não. Não muda não. Tá? Não muda não. Mas como nós vamos ser juízes amanhã, mas você tem que falar. Você tem que falar. O pai tem que falar para o filho, filhão, tá errada essa postura, filho. Filha, tá errada essa postura. Se a filha quiser continuar, se o filho quiser continuar dando cabeçada, plantando aquela semente, então, aí é problema dele. Enquanto está do domínio do pai e o pai pode pegar firme, o pai deve pegar firme. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Deus nos ajude.
Deus tenha misericórdia, porque nós estamos nessa era de guerra cibernética, que fala? Não sei se é isso, mas creio que é, né? Guerra cibernética, guerras de internet, guerras de programas, isso, programa daquilo. E tem pessoas que é tão levianas, coitado, que vê a foto do irmão Brano, às vezes, na parede de algum... ali é da mensagem. Ali é da mensagem. Aquele programa é da mensagem. Aí vai lá e fica assistindo. Assiste um, assiste outro. Fica bicando aqui, bicando ali, bicando ali. Faça isso não. Seleciona a tua comida espiritual. Saiba o que você come. Para que isso possa trazer crescimento para você. Eu estou tentando ajudar. Espero que eu tenha ajudado. Deus possa te abençoar, tá bom? Nós estamos juntos. Vamos orar nesta hora? Senhor Deus, Pai bendito, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, sabendo desta tremenda e grande responsabilidade que nós temos como ministros. Queremos sermos melhores a cada dia. Queremos sermos o sal desta terra, Pai. Queremos ser a luz deste mundo. O Senhor possa nos ajudar, Pai. Que o Senhor possa nos dar graça. Que o Senhor possa nos dar força. Que o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo sobre nós. E que nesta manhã, a minha irmã, o meu irmão, seja abençoado, curado, seja libertado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 12 e versículo 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá praga, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Nós estamos falando naquela série Aplique o Sinal. E hoje é a série 10ª. Que Deus possa enlarguecer os nossos corações e que sejamos abençoados. Que sejamos ajudados nesta noite, nesta manhã. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, então vamos dar uma caminhada na mensagem O Sinal. Digo, vamos continuar caminhando. Amém? E preste bastante atenção, porque nós estamos tendo os últimos cultos. É os últimos cultos que nós estamos tendo. Eu creio assim. Eu creio assim. A qualquer momento Deus vai nos chamar. Deus vai chamar a tua senha. Deus vai chamar a minha senha. E lá, meu Deus, o profeta diz assim, olha, me queime, me jogue enxofre, faça tudo o que vocês quiserem. Mas não me deixe encarar o trono de julgamento. O profeta disse isso, se eu não me engano, naquela série de Apocalipse. Aquela série de mensagens sobre Apocalipse. Se eu não me engano, uma daquelas mensagens. Pois amanhã eu trago para vocês. Mas veja só, se o irmão Mateus puder encontrar aí, irmão Mateus, eu não sei se é essa mensagem, série de Apocalipse, ou não me lembro, as 10 virgens, não sei, dá uma olhada aí. É que o irmão Brana fala, jogue enxofre, mas não me deixe encarar o trono de julgamento.
Veja só, meus irmãos. Em tempo oportuno, Deus está nos dando alimento. Deus está nos dando alimento. E o que Deus quer que nós fazemos com este alimento? Que nós comamos. Vamos comer para que nós estejamos nutridos espiritualmente. Uma ovelha, ela morre se ela estiver desnutrida. Se faltar alimento para uma ovelha, para uma criação, até para um ser humano, ele fica fraco fisicamente, ele morre. A imunidade do seu corpo baixa. E ele fica vulnerável a pegar uma infecção. Porque ele está fraco, está anêmico. E assim também é espiritualmente. Se você para ouvir um programa, se você se você vem à igreja e você não se atenta para aquilo, se você não come aquilo, você não cresce espiritualmente. Nós vamos ouvir o programa hoje à noite, conectados com a voz. O tema é desobediência e as suas consequências. Toda desobediência, ela tem uma consequência. Às vezes ela não vem de imediato. Às vezes demora um tempo, mas ela chega. A Bíblia chega a dizer que Deus visita a maldade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Quem desobedeceu? Os pais. Quem foram? O profeta chega a dizer, não me lembro a mensagem agora, não sei se é escolhendo uma noiva, mas o profeta chega a dizer sobre, creio que é Suzy, ele falou assim, vai ver, a mãe dela foi uma bailarina, o pai, a avó foi uma bailarina, e aí vai, entendeu? O irmão Mateus trouxe aqui para mim, sobre aquela questão que o irmão Brana disse, não deixa eu encarar o trono de julgamento, é isso mesmo, é a mensagem Apocalipse, capítulo 4, 3ª parte, trono de misericórdia, parágrafo 97. Ele poderia ter trazido a mensagem, né? Mas não trouxe, que eu ia ler para vocês. O que o profeta disse? Se o irmão Mateus puder pegar, está na prateleira, filho. Apocalipse, capítulo 4, 3ª parte. Trono de misericórdia. Veja só, o profeta dizendo, não me deixe encarar aquele trono. Irmão, irmã, um indivíduo só vai estar diante daquele trono, só vai passar por esta situação se ele rejeitar a misericórdia. Se ele rejeitar a misericórdia. Pastor, mas e qual é a misericórdia de Deus? Esta mensagem. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Esta mensagem aqui, que Deus tem dado para nós, estas mensagens é a misericórdia de Deus sendo estendida para nós. Agora, obrigado meu filho, eu tenho um secretário aqui que eu vou falar para vocês, é gente bom demais. Veja só aqui, olha, eu vou ler a mensagem de Apocalipse, capítulo 4, 3ª parte, trono de misericórdia. Obrigado meu filho, Deus abençoe. Veja-se, ó, parágrafo 97. Ó irmão, eu dou graças a Deus porque a gente sente inspiração de Deus. A gente vai comentando um assunto e a coisa vai descendo. E vocês vão analisando. Não é brá, não. Aqui não. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Eu peço misericórdia de Deus. Então veja só. Ó irmão, nunca queira estar ali de pé. Nunca queira, meu irmão, minha irmã.
Às vezes você pensa assim, pastor, mas eu já falhei demais, pastor. Olha, coloca isso na conta de Deus. Deixa isso na conta de Deus. Nós vamos chegar aqui na mensagem, o sinal. Vocês tenham paciência, nós vamos chegar lá. Coloca isso na conta de Deus e doravante, daqui para frente, viva uma vida pio. Viva uma vida separada, viva uma vida consagrada. Porque o profeta está dizendo aqui, ó, nunca queira estar ali de pé. Deixe-me ser colocado diante de uma metralhadora. Deixe-me ser cortado em pedaço. Deixa-me ser serrado polegada por polegada. Deixe qualquer coisa acontecer. Deixe que eles rasguem a minha barriga completamente e queime enxofre. Ai, meu Deus do céu. E tudo mais em mim. E meus braços e minhas pernas sejam cortadas. Seja o que for. Mas nunca me deixe ficar de pé diante daquele trono branco de julgamento de Deus. Oh, Deus. Por que o profeta estava dizendo isso? Porque ele era profeta. Ele teve visão para falar isso aqui. Deus não levou ele lá no céu. Deus não mostrou para ele aquela multidão que estava entrando ali. Deus não mostrou para ele almas que estavam no inferno, almas encarceradas. Então ele fala isso com conhecimento, irmão. Nunca queira estar de pé ali. Para nós não estarmos de pé ali diante desse trono branco de julgamento, nós temos que aplicarmos o sinal. Se eu não tiver o sinal aplicado na minha vida, eu estarei lá. Ali não tem papai, não tem mamãe, não tem titio, titia, não tem meu dinheiro, não tem nada que vá me livrar de estar ali, a não ser o Espírito Santo. Você pode dizer assim, olha, eu distribuí os meus bens para os pobres, olha, eu fui em todos os cultos, eu fiz isso. Aí você vai lá para 1 Coríntios capítulo 3. Eu falei em línguas, eu profetizei, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas tem um sinal? Não tem. Então não tem outra coisa. E Deus está nos dando graça. A Bíblia diz que Ele está sendo longânimo, irmão, conosco. Olha o carinho que Ele tem por nós. E nesta hora em que nós estamos vivendo, temos que falar essas coisas. Porque eu não quero ser culpado naquele dia. Eu não quero ser condenado naquele dia. Eu não quero me encontrar diante desse trono de julgamento, porque eu não falei a verdade. Eu não quero ser encontrado lá, porque eu não fui sincero, porque eu não preguei o evangelho da maneira que deveria ser pregado. Então eu tenho que falar essas coisas. E eu estou na mesma barca. Eu estou na mesma condição. Como o profeta, o irmão Branham estava, como todos eles estavam. Eu também preciso do sinal. Eu preciso do sinal. E só podemos aplicarmos o sinal, só podemos ter o sinal em nossas vidas. Você sabe, você já sabe. Se nós obedecermos a palavra. Nós temos aprendido isso. A obediência completa à palavra
nos dá direito ao quê? Ao sinal. Não é isso que o profeta diz? Parágrafo 338 desta mensagem, o sinal, parte B. Obediência completa à palavra de Deus inteira lhe dá direito ao sinal. O profeta fez questão, não é o profeta não. Isso aqui é o Espírito Santo falou na boca do profeta. Obediência completa à palavra de Deus inteira. Não é metade, não é 99. Dará direito ao sinal. Parágrafo 338, parte B da mensagem, o sinal. Então nós estaremos livres do trono de julgamento, deste trono branco, se nós aplicarmos o sinal. Você não quer levantar as mãos e dizer assim: Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de mim, meu Pai. Irmão, nós temos que aplicarmos o sinal. Às vezes nós queremos aplicar o sinal aqui, mas deixamos de aplicar nos nossos olhos. Nós estamos vendo coisas que nós não deveríamos ver. Às vezes nós deixamos de aplicar o sinal nos nossos ouvidos. Nós deixamos de aplicar o sinal na nossa língua. Olha, só pela graça de Deus, não é? É só pela graça de Deus. Mas eu tenho dito assim, se tem um fundo clamando, há um fundo para responder este clamor. Aí o profeta vem naquela mensagem, a interminente luz vermelha do sinal da sua vida. O profeta disse, joga fora os saquinhos de amendoim. Esses saquinhos de amendoim, ele estorva Deus, ele impede de Deus operar na nossa vida. Joga fora. Joga fora revistas. Hoje ninguém tem as revistas, né? Hoje usa tá tudo no celular. Tudo está no celular. O celular hoje é pior quando ele é usado de uma maneira errada, né? Bem entendido. Quando o celular é usado de uma maneira errada para navegar na internet, é pior do que revista, é pior do que televisão, é pior. Isso é uma arma que está matando muitas pessoas. É essa arma da ciência, do bem e do mal. Quando é usada de uma maneira errada, ela mata, ela destrói, ela enfraquece vidas, ela enfraquece as pessoas de vir ao altar. Você vai observando, irmão, que a lamparina vai apagando, porque o azeite vai diminuindo. Nós só teremos azeite quando nós buscamos o azeite, a oração. Eu disse aqui outro dia, quando aquelas virgens nessa de São Mateus 25, elas saíram para comprar azeite, o profeta veio e disse assim, comprar quer dizer, elas saíram para orar. Agora eu pergunto, nós estamos vindo na igreja, mas as nossas orações não passam de 1 minuto. Não passa de 1 minuto. Às vezes você não vê aquelas oração fervorosa. Vai extinguindo, vai apagando. Vai apagando isso. Este fogo, esse avivamento, ele só vai diminuindo. Bem entendido. Eu não estou generalizando, mas é a minoria que tem essa chama dentro do coração. Que tem essa chama. É a minoria que está naquela condição que o profeta diz. Quase não suporta ver as portas da igreja se abrir para ter companheirismo
com os irmãos. É a minoria que está nessa condição. Tem muitos que vêm na igreja para Deus abençoar a vida material. Quantos de nós, irmãos, nós ouvimos, nós viemos na igreja para quê? Para uma reflexão. Nós não estamos no período da condenação, não. Nós estamos no período da graça. É no período da graça que nós estamos. Então ainda há graça, ainda há misericórdia, ainda o Cordeiro está no trono. E quando ele estiver no trono, aí tem misericórdia, tem graça, tem sangue. A questão é quando ele levantar de lá. Mas enquanto ele estiver lá, ele está intercedendo. Então, se nós acatarmos isso, nós fazermos um inventário da nossa vida espiritual, meu Deus, eu tenho o Espírito Santo ou não tenho? Às vezes alguém pergunta assim, pastor, mas esse momento devocional, não seria bom o senhor pregar uma mensagem assim, mais motivadora para nós? Uma mensagem assim, você vai conseguir, uma mensagem, vocês entendem, né? Irmão, o Espírito Santo quer que nós atentamos para a nossa alma. É a nossa alma. A nossa alma está faminta. E nós não podemos deixar este homem de fora matar o homem de dentro. Não, meu irmão. Isso aqui vai ficar aqui mesmo. Isso aqui vai ficar aqui. O que nós temos que termos dentro de nós é este poder escondido. Aí naquela mensagem, a marca da besta, o profeta diz assim, a pregação, o profeta diz assim, a pregação traz o Espírito Santo para a igreja. Então, estas verdades que estão sendo ditas agora, se nós nos atentarmos para ela, é o suficiente. Veja, se vier mais mensagens para nós, amém. Amém. Se vier mais mensagens impressas para nós, amém. Mas se não vier, e nós vivermos esta mensagem, o sinal, esta mensagem, o sinal, foi uma das mensagens mais sobressalentes do ministério do irmão Brana, pregada dia 1º de setembro de 1963, num domingo de manhã. À noite, o profeta pregou a mensagem do desespero. Por quê? Porque ele viu que no domingo de manhã, quando ele estava pregando na escola dominical, o povo estava, vamos dizer assim, cochilando. E o irmão Brana desesperado. Meu Deus do céu. Por isso que na mensagem estreita é a porta, o profeta chega a dizer assim, se desta geração salvar-se 12, creio que é 12, geração de Noé foi 8. Ele chegou a dizer assim, 12, eu ficaria surpreso. Agora eu já tenho dito, isso não coloca o cristão no canto da parede, não. Mas o cristão verdadeiro, genuíno, ele entende que a porta é estreita, o caminho é apertado. Aí o profeta diz, se subir 12, eu ficarei surpreso. Irmão, 12, você pode ter essa certeza assim, olha, se subir 1, você tem que ter essa certeza. Se subir 1, este sou eu. Se subir 1, no meio de mais de 8 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, se subir 1, o eleito, você vai dizer assim, este sou eu. Essa deve ser a nossa confiança, não uma coisa
mental, uma doença mental, viver uma vida de qualquer maneira e dizer assim: este sou eu, mas desta maneira? Não, não é isso. Não é assim. Por isso que eu tenho dito, não é hora de ninguém perder os cultos mais. Não é tempo mais de perder os cultos, não é tempo de assistir o culto pela internet de uma maneira irreverente. Não é hora. É hora de nós estarmos assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não me deixe estar de pé diante daquele trono, Senhor. Eu preciso do sinal. Eu preciso do Espírito Santo. E para nós termos o Espírito Santo, meus irmãos, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Lançar fora os saquinhos de amendoim. Veja o que o profeta disse na mensagem do sinal. Agora aqui, onde começamos, está Deus dizendo a Israel: o sangue do cordeiro é um sinal para vocês. Parágrafo 49 a seguir, mensagem do sinal. O cordeiro para Israel, ferido, foi o sinal requerido por Jeová. Teve de ser o sangue. Deus fez um sinal e o deu a Israel. E nenhum outro sinal serve. Veja, não pode ser reconhecido. Nenhum outro sinal pode ser reconhecido. Poderia ser reconhecido. Para o mundo, isso é uma grande loucura. Mas para Deus, essa é a única maneira. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Para o mundo, uma irmã se vestir da forma que ela veste, um irmão se vestir da forma que ele veste, é uma loucura para o mundo. O profeta diz: mas para Deus, essa é a única maneira. Deus só encherá este vaso depois que esse vaso passar pelo processo da santificação. Não haverá o batismo do Espírito Santo em nós se nós não passarmos pelo processo da santificação. É as 3 etapas da graça: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Irmãos, eu estava pensando, como ministro, como pastor, você entra em desespero. Todas as vezes que o mensageiro morreu, as igrejas se denominaram. O profeta disse isso nas eras. Lutero morreu, os luteranos se organizaram. Wesley morreu, os wesleyanos se denominaram, se organizaram. Veja se nós não estamos vivendo nos dias que muitos têm se organizado. Organizado com a mensagem do profeta em cima do púlpito. Isso é para confundir para tentar confundir a mente. Se organizaram, viraram-se uma organização. E quando uma igreja se torna uma organização, Deus não fala mais com aquela igreja. Às vezes nós estamos querendo que Deus ressuscite ossos secos. Deus pode fazer isso? Pode fazer. Mas para Deus fazer isso, tem que haver um acerto, meus irmãos. Tem que haver um acerto. Eu disse no início da mensagem, o profeta, para orar pelaquela criança, ele teve que acertar. Teve que acertar. Por isso que é momento de nós fazermos uma varredura. Um pai de família revelado, um cristão genuíno,
ele faz uma varredura, ele acende a candeia dentro de casa, ele pega a lamparina. Pastor, mas qual que é a lamparina? É a Bíblia, irmão. Você está pegando a Bíblia? Você está pegando a Bíblia e a mensagem? Pega a Bíblia e a mensagem dentro de casa, começa a ler. Isso aqui é você acender a candeia. É você acender a luz dentro da sua casa. E vá procurar a dracma perdida. Lucas 17, é isto que fala da dracma perdida. A Bíblia ali fala que ali o marido dela estava para voltar, quando ela percebeu que faltava uma dracma. Segunda vinda de Cristo, o profeta prega tremendamente esse assunto na mensagem segunda vinda de Cristo. Então, vamos acender. O pai de família acende dentro de casa. O pastor dentro da igreja. O pastor para. Por isso que o Mombrana diz assim, olha, o Mombrana diz assim, ó pastor, ó ministro, ó homens de Deus, em outras palavras, não vá se ocupar tanto até o ponto que você não pode ouvir mais Deus falar com você. Pastor que não tem mais aqueles momentos a sós com Deus. Prega pelo dom. Por isso que os púlpitos é raso. O homem, quando perde a visão, ele fica cegado, irmão. Quando a unção sai de um homem, vocês querem Bíblia para isso? Quando João Batista viu Jesus Cristo vindo, ele nem tinha conversado com Jesus. Ele disse aí, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó, é esse homem aí, ó. Ele estava sobre uma unção. E por isso que ele fez o que ele fez. Mas depois que ele batizou a Jesus, ele diz assim, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Ali foi Deus falando na boca dele. Vocês sabem que ele foi parar na prisão. Na prisão ele disse para os seus discípulos, porque tinha alguns ainda acompanhando ele. Ao invés de seguir a Jesus, não, mas tinha uns acompanhando João, né? João Batista. Ele disse para aqueles discípulos, vai lá e vê se aquele homem lá é o Messias mesmo, vê se é ele mesmo, ou nós temos que esperar o outro chegar. Quando aqueles discípulos chegou para Jesus ali, Jesus simplesmente falou bem assim, ó, vocês assentam aí, na mensagem as bem-aventuranças, o irmão Brana fala isso. Vocês assentam aí e assistam o culto. Assistam um culto meu. Nós ouvimos domingo de manhã agora, uma pergunta lá que fizeram para o pastor Joaquim. É simples, irmão. Você quer saber se um homem é um homem de Deus? Assista o que ele está pregando. Com atenção. Veja a maneira que ele está ensinando. Veja a maneira que ele está pregando, que ele está trazendo a mensagem. Vê aqueles que estão ao redor dele. Veja que tipo de homem que ele tem no púlpito. Dá uma analisada. Veja o tipo de diáconos que ele tem. Tipo de tocadores que ele tem. Verifique. Verifique, você terá a resposta. Aliás, você não terá, você já tem. Você já tem. É apenas aceitar. É apenas aceitar. Mas é difícil, né? Às vezes o orgulho. Então veja só. A hora em que nós estamos vendo. A única coisa que ele requer é aquele sinal. É aquele sinal. Aí nós voltamos lá para Abraão. Gênesis capítulo 12. A fé de Abraão não ia acima da fé dos seus familiares. Ele teve que sair da casa do pai dele.
Ele teve que sair para a fé dele crescer. Ele teve que sair do meio da sua parentela. Ah, mas meus parentes, o meu parente, parente. Se não tiver o mesmo calibre de fé que você tem, meu irmão, minha irmã, vai trazer problema para você. Você vê que quando Abraão saiu, ele ainda carregou Ló. Mas ele só teve o encontro com Elohim quando ele separou de Ló. O afeto impede muitas pessoas se separar. Afeto, sentimentos. Tem que voltar e ler Oséias 6, capítulo 6, versículo 3, né? Conheçamos e prossigamos a conhecer Deus. Ah, mais isso, mais aquilo outro. Não me importa. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu preciso, memoriza isso. Eu preciso e eu quero mergulhar em águas mais profundas. Eu preciso mergulhar em águas mais profundas. Isso que nós estamos falando aqui, aplicar o sinal, tem águas mais profundas do que esta. Aplicar o sinal é vida vivida. É vida vivida, mas a questão é essa. Nós estamos apontando, pastor, o senhor está assim, o o teu filho está assim, a tua filha está assim, tua esposa está assim, fulano está assim, fulano está aquilo outro. A pessoa para ser um murmurador amanhã, basta ele começar com crítica hoje. Critica o irmão, critica a irmã. Começa assim, começa a criticar o irmão, começa a criticar a irmã, e amanhã você será um potencial murmurador. Eu penso que o irmão não poderia estar no programa tal. Eu penso isso, eu penso aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. Para. Não queira ser mais espiritual do que o seu pastor, não. Para. Deus sabe as coisas. Não critique. Se você ver alguma coisa errada, ore por aquela pessoa. O profeta diz, ore por ela. Ore por ele. Veja a condição, irmão, de ser pastor, de ser ministro. Mesmo isso te cortando, isso te ferindo, você tem que ser o atalaia e tem que trazer isto para a igreja e mostrar isto para a igreja. Não é que o pastor quer colocar alguém no canto da parede, não. É o pastor dizendo, pare, não vá mais do que isso. Pare. Porque às vezes você está assim, sendo sincero, mas de uma maneira errada. Ou tu acha que o Espírito Santo não está vendo? Então, o aplicar o sinal é eu aplicar na minha vida. E na vida do meu irmão, eu vou orar para Deus aplicar. Senhor, tenha misericórdia do meu irmão. Você não precisa contar os problemas do seu irmão para Deus, não, porque Deus sabe. Às vezes a pessoa vai orar, Senhor, meu irmão está passando por isso. Não precisamos, Deus sabe. Se você levantar as mãos e dizer, Senhor, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã. Meus irmãos, é momento de nós aplicarmos. Agora você vai ter isso. Aonde nós podemos alcançar esse conhecimento? Aonde nós podemos ver estas coisas? Somente na palavra. Somente se nós estivermos conectados com a palavra. Deus possa te ajudar. Eu vou parar por aqui e depois nós continuamos. Mas eu creio que tem te ajudado. Tem te ajudado.
a você fazer uma retrospectiva interna e olhar para dentro de si mesmo, olharmos para dentro de nós mesmos e vermos assim, o que eu estou ouvindo está me alimentando? O que eu estou ouvindo está me alimentando? Eu estou crescendo espiritualmente? Ou não estou crescendo? Ou estou estagnado? Vamos analisarmos isso. É tempo de subirmos. E para nós subirmos, para um astronauta subir, ele tem que deixar tudo que... Ele tem que passar por um teste rigoroso. Ele tem que ter até o controle do peso dele, fisicamente falando. Ele entra em um treinamento profundo, um treinamento de alta performance, para ele chegar a esta condição de ser um astronauta, naturalmente falando. E Deus está nos treinando agora. Deus está vindo e tirando tudo que é escória de nós. Tudo que é escória. Tudo que às vezes nós valorizamos, que para Deus não tem valor nenhum. Porque Ele quer que nós subamos. Amém? Feche os teus olhos, Senhor Jesus. Pai bendito, tenha misericórdia de nós, Pai. Ajuda os teus filhos, as tuas filhas. Senhor Jesus Cristo. Ainda é tempo oportuno, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa dar, ó Deus, aquilo que o meu irmão almeja. Aquilo que a minha irmã almeja, Senhor. Ó Deus, dê para nós porção dobrada do Teu Espírito Santo. E que possamos sermos melhores a cada momento. Sermos melhores a cada dia. No nome do Senhor Jesus Cristo. É a minha oração, Pai. Amém, Senhor. Deus te ajude, irmão. Glória a Deus. O sol já se declina, já é o final do dia, está cumprindo a petição do profeta Zacarias. Diz que no tempo da tarde uma luz haveria, esta luz já raiou, a mensagem já ecoou da boca de um profeta, o mensageiro desse dia. Porque viver em trevas, quando a luz brilhando está, a porta da graça ainda está aberta, mas um dia se fechará. Entre logo, meu amigo, nesta verdadeira luz, é o sinal mais evidente da volta de Jesus. Jesus falou, restauraria tudo afinal. É William Branham que nos chamou de volta à palavra original. Este Elias não é o tisbita, João Batista nem Eliseu. Ele é a
a quarta criatura, a águia voando nas alturas, nos levando a morada segura, ao lar que Jesus nos prometeu. Porque viver em trevas, quando a luz brilhando está, a porta da graça ainda está aberta, mas um dia se fechará. Entre logo, meu amigo, nesta verdadeira luz. Aleluia. É o sinal mais evidente da volta. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Graças a Deus. Podemos dizer assim, graças a Deus. Amém? Deus continue abençoando todos vocês, meus amados irmãos. Nós estaremos de volta hoje, às 19h45, com o programa Conectados com a Voz. Às 19h45, horário aqui do Mato Grosso. E com esse tema, desobediência e suas consequências. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Aqui tem uns destaques que chegaram aqui para mim. Irmã Patrícia, temos que sair do arraial dos nossos pensamentos e ir para o arraial de Deus. Irmã Isabela Diniz, Deus abençoe, filha. Nada melhor que começar o dia ouvindo hinos de adoração e a palavra de Deus. Amém. Irmã Marta, que Deus nos ajude a entrarmos no arraial de Deus. Amém. Irmã Luzinete, Deus abençoe, irmã Luzinete. Deus abençoe, irmão Valmir. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E irmã Débora, a melhor maneira de ensinar é com a vida vivida. Irmã Patrícia, se você não tem discernimento para usar a internet, não use. Irmão Vitor Lucas, escolha bem um alimento espiritual que você vai comer. Irmã Ludmila, a misericórdia de Deus é esta mensagem sendo estendida para nós. Irmã Kênia Cristina, obediência completa à palavra de Deus nos dá direito ao sinal. Deus abençoe, irmã Kênia, Deus ajude. A irmã Patrícia disse a mesma coisa. Irmã Railda, se tem um fundo clamando, há um fundo para responder. Amém. Irmã Ana Maria, o homem de dentro não pode ser escravo. Quem tem um sinal tem unção, não emoção. Deus abençoe, irmã Ana Maria, esposa do irmão Bernardino. Deus te ajude, minha irmã. Deus te conceda o desejo do teu coração. E que a senhora vença esta batalha. Vença esta luta em nome do Senhor Jesus Cristo. É hora de aplicarmos o sinal em nossas vidas, irmão Vitor. Irmã Ludmila, aplicar o sinal é vida vivida. Irmã Débora, a melhor maneira de ensinar é com a vida. Deus abençoe. E os irmãos que estiveram conectados, irmã Eunice, irmã Sumaia, Deus abençoe todos vocês aí, Deus ajude. Irmão Natan, irmão Mateuzinho, Deus abençoe toda a família. Irmã Ludmila Martins, Deus te abençoe. Irmã Débora Freitas, irmã Anita Justino, Deus abençoe a senhora, minha irmã. Irmã Ivone, Deus te abençoe juntamente com a sua família. Irmã Isabelle, Deus te abençoe, filha. Irmã Noemi, Deus te abençoe, Deus te ajude. Irmã Célia, Deus continue te abençoando, minha irmã. Irmã Isabel Marques, lá em Sapezal, Deus te abençoe. Irmão Vitor Lucas, Deus te ajude. Irmã Kênia, Deus te dê força e graça, minha irmã. Irmã Marta Mendes, Deus te abençoe. Irmã Patrícia Oliveira, irmã Maria, irmã Carme, Deus abençoe. Irmã Elisângela Veloso, em Água Branca, Piauí, Deus abençoe vocês. Irmã Ilânia, de Itabuna, na Bahia. Irmão Manuel Rocha, pastor Manuel Rocha, né? Esposo da irmã Ilânia, Deus abençoe. E eu vou, irmã Ilânia, fala para o pastor Manuel que eu vou lá buscar aquela encomenda. Eu acho que já chegou, né? Eu vou lá agora. Deus abençoe. Daqui a pouco.
Deus ajude vocês. Irmão Daniel Freitas, Deus abençoe, querido, aí em Nova Mutum. Irmã Yolanda, Deus te abençoe, minha irmã. Irmão Luiz, irmã Eva, em São José, Deus abençoe vocês. Irmã Cleonice Ferreira da Cruz, em Londrina, no Paraná, um Deus abençoe. Irmã Meire, Deus abençoe, irmã Meire. Eu vi um pedido da senhora aí por dor na coluna. Deus te dê a saúde, minha irmã. Deus te dê graça, Deus te dê força. Irmão Orlando, Deus abençoe o senhor, irmão Orlando, irmã Esther, irmão Eliseu, irmão Paulinho, todos vocês aí, Brasil Norte, irmão William, irmã Daniele, irmã Rebeca, todos sejam abençoados. Deus os abençoe. Irmão Antônio, irmã Lúcia, no Paraná, Deus abençoe. Irmã Ana Maria, irmã Juliana Plens, irmã Juliana, Deus abençoe. Obrigado pelaquela encomenda, Deus te recompense. É muito bom, a senhora já sabe do que eu estou dizendo, né, irmã Juliana? Obrigado, eu estava precisando. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos vocês. Um abraço e até às 12h30 com o programa de rádio. Mais uma bênção para nós. E às 19h45 com o programa Conectados com a Voz, com este assunto tão maravilhoso. Que Deus continue abençoando a todos vocês. E com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo, se Deus permitir, amanhã às 9h da manhã estaremos de volta, amém? Vamos levantar as nossas mãos e vamos dizer que Deus nos livre dos males deste dia e nos dê equilíbrio até a hora de sua aparição. Amém? Deus os abençoe. Ficamos com o hino de saída. Louvado seja Deus. O mundo está caminhando para o fim. Atentados e bombardeios podem comprovar. Ouvimos rumores de guerra, ninguém sabe explicar. A humanidade está em pânico, Jesus Cristo não vai demorar. Quando isso acontecer, serei um dos tais. Não vou estar aqui pra ver manchete dos jornais. Sumi um povo diferente, cheio do poder de Deus. Deste mundo nada quero, sou filho do Rei. Eu aqui não vou estar, com a igreja vou subir. Mundo, para que te quero? Eu não sou daqui. Crente cheio do Espírito, Jesus vai arrebatar. Creio pelas evidências, não vai demorar. O mundo está caminhando para o fim. Falsos profetas têm surgido por aí. Já não querem mais a sã doutrina, o amor e a comunhão. Entre o ímpio e o justo, a separação. A ciência está aumentando cada dia mais. Drones humanos já são notícias mundiais. Com Deus não existe cópias, somos originais.
te cegar. Tem ceifeiros em chamas por todo lugar. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do poder de Deus, pois ainda tem lugar no banquete do Rei. Eu aqui não vou estar, com a igreja vou subir. Mundo, para que te quero? Eu não sou daqui. Crente cheio do Espírito, Jesus vai arrebatar.